Era um início de tarde aparentemente comum em 12 de junho de 2025, no Aeroporto Internacional Sardar Patel, em Ahmedabad. O céu estava limpo, os ventos suaves e tudo indicava uma operação de voo absolutamente rotineira. O Boeing 7878 Dreamliner da Air India, o voo AL-171, preparava-se para cruzar continentes com destino ao aeroporto de Londres, Gatwick. No comando da aeronave estava um capitão, Sumit Sabharwal, veterano com mais de 12 mil horas de voo, e ao seu lado o copiloto Clive Kundar, reconhecido por sua destreza técnica no controle do Dreamliner. A tripulação revisava os últimos procedimentos enquanto os passageiros se acomodavam, conectados aos celulares ou folheando seus livros, distraídos, sem saber que estavam prestes a viver seus últimos instantes. Às 13 horas e 38 minutos, horário local, a decolagem transcorreu sem incidentes. Câmeras do aeroporto registraram a subida suave e poderosa da aeronave. Tudo parecia seguir o curso normal, até que o impensável aconteceu. Assim que o avião atingiu cerca de 625 pés de altitude, e isso é menos que 200 metros, o avião parece ter colidido com uma barreira invisível, como relatou uma das testemunhas, que simplesmente o fez perder força e, consequentemente, altitude. Testemunhas oculares no aeroporto relataram ter visto a aeronave lutar para ganhar altitude, com suas asas falhando em flexionar normalmente durante a subida. Uma observação crítica que mais tarde se tornaria central para entender o que deu errado. Do cockpit, a tripulação de voo conseguiu transmitir uma única e urgente chamada de socorro. Mayday, Mayday, sem potência. Menos de um segundo depois, puro silêncio no rádio, antes que a aeronave entrasse em stall, inclinasse para baixo e caísse. Mas o que realmente pode ter acontecido para que um Boeing tão potente e novo, o Boeing era de 2014, simplesmente perdesse força e altitude tão repentinamente? A queda foi rápida e brutal. O avião caiu de barriga diretamente sobre os alojamentos dos dormitórios da Faculdade de Medicina de BJ. Os tanques de combustível explodiram no momento do impacto. Em segundos, o local foi engolido por chamas intensas e uma espessa nuvem negra de fumaça subiu ao céu azul e limpo. Resultado: 278 mortes, sendo 241 do avião e 37 em solo. E por incrível que pareça, o avião saiu com 242 pessoas a bordo, mas uma delas sobreviveu. Como a maioria das pessoas tem dito, foi por um milagre. Vishwas Kumar Ramesh, 40 anos, saiu somente com ferimentos leves de todo aquele caos em chamas, literalmente. E de acordo com seus relatos, tudo aconteceu de forma muito repentina. Ele diz ter ouvido um barulho muito alto e de repente já estava o avião se despedaçando no chão, chamas e pessoas mortas ao seu lado. Ele, com a adrenalina nas alturas, teve a chance de escapar pela saída de emergência, cujo assento em que ele estava, o 11A, ficava exatamente do lado da porta. O impacto causou destruição imediata e um luto profundo em todo o país. Nos dias seguintes, multiplicaram-se as teorias. Sabotagem? Erro humano? Falha estrutural? A pressão por respostas ficou ainda maior. Por que uma aeronave moderna, em perfeito estado, teria uma falha tão grave como foi o caso do voo 171? As condições da aeronave eram perfeitas, segundo a própria companhia. Com manutenção atualizada, o avião tinha apenas 11 anos de serviço, sem qualquer problema relatado anteriormente. Então, por que ele caiu? As investigações começaram o mais rápido possível. E em um tempo recorde, as duas caixas pretas, a de voz e a de dados, foram localizadas em meio aos destroços queimados e imediatamente levadas para análises. E já nos primeiros instantes de investigação, parte importante do mistério parece ter sido resolvida, e o que apareceu surpreendeu até os investigadores mais experientes. Equipes da NTSB, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, e da FAA, a Administração Federal de Avião, ambas americanas,
desembarcaram 3 dias depois em Ahmedabad, em 15 de junho, com equipamentos especializados para recuperar as caixas pretas. Os 2 dispositivos são essenciais para desvendar o que realmente aconteceu nos minutos finais do voo AL-171. Isso sem contar com o testemunho dado por Kumar Ramesh, o único sobrevivente do desastre. Além deles, executivos da Boeing, liderados por Stephanie Pope, chefe da divisão da aviação comercial da empresa, reuniram-se com a direção da Air India em Gurugram, enquanto engenheiros da GE Aerospace, o fabricante dos motores do Dreamliner, também chegavam à Índia para colaborar diretamente nas investigações. A cada acidente aéreo, uma verdade dolorosa se impõe. Há lições a serem aprendidas, vidas a serem salvas no futuro. Por isso, uma força-tarefa internacional uniu esforços com um objetivo crucial: decifrar os últimos instantes de um voo que terminou em tragédia. Como disse, apenas 28 horas após o acidente, as caixas pretas foram encontradas, o que é basicamente um recorde, e também uma habilidade notável que permitiu o início imediato de uma investigação minuciosa. As gravações da cabine, os dados de desempenho dos motores e os comandos dos pilotos foram meticulosamente analisados e, aos poucos, um cenário desolador tomava forma. O Mayday final, carregado de desespero, capturou o instante exato em que a tripulação percebeu o impensável. Os motores não entregavam a potência necessária para sustentar a aeronave no ar. Eles lutavam para ganhar altitude, mas o impulso simplesmente não vinha. Engenheiros aeronáuticos que escutaram as gravações da cabine notaram algo profundamente inquietante. O zumbido contínuo e agudo dos motores em pleno funcionamento não era ouvido no áudio. Isso significa que a perda de potência não foi gradual, foi instantânea. Esse detalhe torna o acidente do AL-171 um caso raro, pois a falha dupla tem a probabilidade extremamente baixa na história da aviação comercial. A aviação moderna é projetada com sistemas redundantes e rigorosos padrões de segurança, para evitar ocorrências raríssimas como esta, a da falha dupla de motores. A perda de um único motor já é uma situação crítica, mas os pilotos são extensivamente treinados para lidar com ela. Contudo, a falha de múltiplos motores é uma emergência de altíssima complexidade, justamente porque é considerada uma ocorrência de baixíssima probabilidade e não é simulada com frequência em treinamentos de rotina. As causas mais prováveis para uma falha como essa apontam normalmente para problemas sistêmicos, nos quais uma falha geral no sistema pode ser causada por combustível contaminado ou uma falha elétrica ou eletrônica que venha afetar a potência, além de eventos externos incomuns, como a colisão com aves. Em ambos os motores, durante uma fase crítica do voo, que é a decolagem ou pouso, ou condições climáticas extremas, como um forte nevasca, que poderiam afetar ambos os motores. E o que é mais improvável, que são erros de manutenção ou projeto, pois, se passarem despercebidos, podem causar sérios problemas durante o voo. Até o momento, nenhuma dessas causas foi confirmada como principal nesse acidente. Inicialmente, o presidente da Air India, Natarajan Chandrasekaran, levantou hipóteses diversas, como falhas de potência, configuração incorreta dos flaps ou retração tardia do trem de pouso. Mas, infelizmente, à medida que os investigadores se aprofundam nas análises, mais e mais elas apontam para a falha múltipla e simultânea dos motores. E foi descoberto também que o motor direito do AL-171 havia sido substituído 3 meses antes da tragédia. Embora trocas de motores sejam rotineiras na aviação comercial e, em geral, seguras, os peritos voltaram-se para cada detalhe da manutenção. Possíveis erros humanos, peças defeituosas ou qualquer componente que pudesse ter comprometido o desempenho da aeronave naquela decolagem. Os investigadores revisaram minuciosamente desde os níveis de potência configurados para a decolagem até o estado das linhas hidráulicas e bombas de combustível. Tudo aquilo que, em teoria, poderia causar uma perda total de propulsão, como a vivenciada nos segundos finais do voo. Em outro canto dos acontecimentos, as autoridades aeronáuticas reagiram imediatamente,
o que também foi considerado algo inédito. O governo indiano ordenou inspeções emergenciais em todos os 34 Boeing 787 Dreamliner operando no país, mas não se tratam de revisões comuns. Ele exigiu exames técnicos detalhados, focados especialmente no sistema suspeito de ter contribuído para o desastre em Ahmedabad. Já o ministro de Aviação Civil, Ramohan Naidu, declarou que a ação foi muito além dos protocolos habituais, exigindo o monitoramento ampliado de articulações nas asas e testes no sistema automatizado de gerenciamento de potência, que são componentes cruciais para a segurança da aeronave em seus momentos mais críticos. O mundo inteiro acompanha as investigações que, passo a passo, vão desvendando os mecanismos invisíveis de uma catástrofe que até então não deveria ter acontecido. E se houver mais novidades no caso, a gente traz aqui para vocês. Até a próxima.